Olá pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, a gente vai falar sobre o papel da biotecnologia na pecuária. Os objetivos dessa aula são demonstrar a importância da biotecnologia para a pecuária, falar brevemente sobre as principais ferramentas utilizadas para aumentar a produção animal e dar alguns exemplos, de aplicações da biotecnologia nesse campo de estudo, nessa área. Bom, a criação de animais domésticos, ela divide-se em ruminantes, bovinos, caprinos, ovinos, monogástricos, que inclui suínos e aves, peixes, crustáceos e mariscos. A pecuária brasileira é considerada uma das mais produtivas do mundo. O Brasil é o maior exportador de carne bovina. E a carne de frango é a mais exportada, passando a carne bovina, e está presente em mais de 158 países, no mundo. A pecuária intensiva é aquela que é praticada em pequenas propriedades, geralmente exigem um investimento maior, consequentemente ela vai ter um alto rendimento e uma maior produtividade. Isso inclui ali a produção de leite, aves, tanto a parte de produção de frangos de corte como de ovos, suínos e peixes. Já a pecuária extensiva é aquela que é praticada em grandes propriedades de forma tradicional. É o gado criado a pasto. Mas se a gente for comparar o impacto no ambiente dessas dois tipos de produção, a intensiva ela é considerada a que mais degrada o ambiente, porque sempre quando você concentra os animais, você acaba concentrando então dejetos desses animais. E se você não tiver um sistema no qual você trate esses dejetos de maneira adequada, eles podem contaminar o solo. Então, a legislação ambiental ela vem endurecendo nesse sentido. Bom, a produção agrícola ela varia com o padrão de consumo. Então, conforme a demanda do consumidor, então, por exemplo, aqui no Brasil hoje se produz muita soja, porque você tem uma demanda de soja, principalmente por parte da China. Então, pequenas empresas familiares são substituídas por outras de produção intensiva voltadas ao consumo humano à medida que o consumo de carne nos países de desenvolvimento aumenta. Essas mudanças exigem maior eficiência na seleção, no gerenciamento de empresas e nos cuidados com a alimentação e saúde animal. Então, sempre que a produção ela passa a ser tecnificada, aumenta a presença da biotecnologia em diferentes áreas, nessa propriedade, seja na hora de comprar uma semente, seja na hora de usar uma biotécnica reprodutiva. Então, para aumentar a produção e diminuir os gastos, deve-se reduzir o número de animais, a necessidade de trabalho e o impacto causado pelas doenças. Assim, a biotecnologia é inserida na criação de animais como técnicas para a manutenção da saúde animal, tratamento de doenças, vacinas, alimentação e aceleração da seleção genética. Então, hoje se fala na utilização de animais como bioreatores para a produção de fármacos. Então, você vai ter animais que vão produzir um leite, mas esse leite não vai ser para consumo humano. Ele vai ser submetido a um processo, um tratamento para retirar lá uma proteína que está sendo excretada no leite. Então, você não precisa de muitos animais para isso. Então, você muda o perfil das propriedades. Os cultivos de cereais, como milho e soja, são utilizados para ração. Então, por isso que quando aumenta o preço da soja, isso aumenta também o preço da carne. Você precisa de 3 a 10 quilos de grãos para produzir 1 quilo de carne. Vários produtos industriais fornecem nutrientes para equilibrar as necessidades dos animais de acordo com a espécie, idade e outras variáveis. Como o valor nutricional do grãos é variável, utiliza-se então rações para suplementar os animais. Bom, vamos ver um pouco desse histórico do uso de rações na alimentação animal. Em 1865, Liebig inventou um procedimento industrial para transformar os restos dos animais em extrato de carne e farinha de carne. Finalizada a Segunda Guerra e até 1973, a Europa então importava grãos para as rações. Mas como o clima adverso, houve consequências safras de soja nos Estados Unidos
e a opção foi utilizar então farinha de carne para fortalecer as rações como uma fonte proteica. O problema foi que eles começaram a usar restos de animais doentes, como ovelhas mortas com scrape, né, e que foram inseridos na dieta. E aí surgiu então uma doença, né, que é a chamada vaca louca, e sua variante humanos, que é a Creutzfeldt-Jakob. Essa é uma doença que ela não tem cura. E aí com isso proibiu então o uso de farinha de carne na alimentação de animais voltados para o consumo humano. E ficou então evidente a necessidade de aumento do suprimento de grãos e plantas estrangeiras. Além da farinha de carne, como suplemento proteico, leite desnatado em pó e farinha de pescado são utilizados. Outra opção é a biomassa microbiana seca, que tem dado bons resultados como uma fonte alternativa de proteínas, né, que é denominada single cell protein. No caso dos ruminantes, o microbioma do sistema digestório se difere dos suínos, das aves e inclusive do né? Então, os fitatos eles impedem a assimilação do fósforo, mas a adição, né, de enzimas fitase na ração melhora a assimilação dos nutrientes e diminui a quantidade de fósforo excretado no ambiente. A gente já falou do papel da fitase. A adição de antibióticos visa proteger as rações da ação bacteriana. Já a adição de probióticos modifica o ambiente gastrointestinal, estimulando e multiplicando certos tipos bacterianos em detrimento a as rações transgênicas. Então, o escândalo da vaca louca e também concomitante a ele o caso de frangos contaminados com dioxina mostrou um certo descaso, né, existente pelos produtores europeus em relação às rações animais. Para piorar, em 1998, um cientista britânico chamado Putstein, ele foi na TV e mentiu que ele disse ter encontrado alterações no sistema imune de ratos alimentados com batatas cruas transgênicas, né? Sendo que tais alterações não foram confirmadas por outros estudos depois. As rações elas representam 70% do custo da criação dos animais, sendo um dos gargalos. Então, toda tentativa de baratear as rações é bem-vinda. Mas devido à vaca louca, né, e à desconfiança da população, a introdução de transgênicos foi analisada em diversos tipos de animais e não foi evidenciados sinais de toxicidade da soja, ervilho, lupino, algodão e batata em ratos. As características das carcaças, tecidos e carnes não mudaram em animais que receberam transgênicos. Numerosos estudos mostraram que, tanto em relação à composição química como à digestibilidade e ao valor nutritivo, as plantas biotecnológicas disponíveis são equivalentes às não transgênicas. A FAO e a Organização Mundial da Saúde consideram desde 1991 que a ingestão de DNA é segura, seja de fonte transgênica ou não. E o FDA em 1992 e a EPA em 2000 também. A União Europeia, por exemplo, não rotula os alimentos provenientes de animais alimentados com rações geneticamente modificadas. Então, basicamente, né, quase toda a soja e milho que a gente produz é geneticamente modificado. Né, a gente envia, né, a gente exporta esses alimentos transgênicos e são utilizados para alimentação animal na Europa. Embora a Europa tenha uma série de restrições com alimentos transgênicos, mas ela utiliza na alimentação animal. Segundo a Federation of Animal Science Society, as rações são ingeridas normalmente pelos animais estudados, sem que sejam detectados ácidos nucleicos ou proteínas de origem transgênica na carne, no leite ou nos ovos. Esse já era um resultado esperado, porque em função dos conhecimentos sobre a digestão e absorção, tanto as proteínas como o DNA são degradados durante o processo digestivo. Senão a gente não poderia comer nenhum pedaço de carne, ou nenhum vegetal, nada. Tudo contém células, tudo contém DNA, RNA. Vocês já pararam para pensar? Qualquer coisa que vocês comem tem, né, traços ou elementos ou macromoléculas inteiras ali que vai ser digerido. O milho BT, né, ele apresenta uma redução do teor em micotoxinas. Devido à diminuição dos ataques de insetos, os fungos não entram. As micotoxinas, quando inseridas pelos animais e os grãos contaminados, causam hemorragias, danos ao fígado e nos rins, diarreia e câncer. Assim, o milho BT
ele melhora a qualidade do alimento e a saúde animal, especialmente os dos monogástricos, que são mais sensíveis às micotoxinas do que os ruminantes. Bom, para que a gente faz o melhoramento genético, né, em bovinos? São 3 objetivos fundamentais. Primeiro é incrementar a taxa de crescimento corporal. Segundo, e mais evidente, é aumentar a produtividade. E terceiro, modificar a composição da carcaça, aumentando a quantidade de proteína em detrimento à gordura. Então, um exemplo são os frangos do tipo broiler. São selecionados, né, por 50 gerações, crescem 4 a 5 vezes mais rápido que seus antepassados. A comparação do frango de hoje em dia com o frango lá, né, na década de 50. E por que houve essa evolução? Não tem nada de hormônio, pessoal. Isso é genética, é o estudo sobre a nutrição animal, melhoria na qualidade da ração, né, nas condições de manejo, fez com que a gente tivesse, né, um frango pronto para abate em 40 dias. Então, ciclo de vidas mais longos, eles tornam mais lenta a recuperação dos investimentos, sendo menos atrativo para as grandes empresas privadas. Bom, como é que é o controle da reprodução em bovinos? O processo começa com a seleção dos pais pelas suas características genéticas. A inseminação artificial, né, se pratica desde 1950, principalmente em bovinos de leite com semi-sexado. Então, através de um processo de centrifugação, marcação, a laser é possível separar, então, né, os espermatozoides, né, o que a gente chama de semi-sexado. Então, para quem produz leite, é importante comprar um semi-sexado para que tenha certeza que vai nascer ali sejam fêmeas e não machos que não interessam para a produção de leite. Pode-se utilizar tanto o semi-fresco como congelado, que possibilita também a conservação da biodiversidade de raças em períodos de extinção. A transferência de embrião, né, ela é importante porque uma vaca normalmente produz uma cria por ano. Mas se eu tratar essa vaca com hormônios, eu vou induzir uma superovulação e a inseminação artificial, né, essa vaca vai poder gerar 5 embriões que vão ser transferidos para vacas receptoras, né, vacas de aluguel. Com isso eu consigo aumentar, né, a capacidade reprodutiva daquele animal, né, e consigo acelerar então esse melhoramento genético. Hoje também a gente faz um mapeamento do genoma, né, para buscar informações precisas e a seleção de alguns caracteres. O objetivo básico é estabelecer a correlação entre gene e as sequências não funcionais que, distribuídas ao longo do genoma, irão cumprir o rol de marcadores musculares. Entre esses marcadores existem os micro e mini satélites, né, que são sequências curtas de DNA repetidas, transmitidas de uma geração a outra e podem ser identificadas por eletroforese. Quando o gene responsável por uma característica de interesse está associado a um marcador, ele pode ser selecionado. Com caracteres monogênicos, né, ou seja, somente um gene está relacionado àquela característica fenotípica, os resultados são obtidos rapidamente. Mas com caracteres poligênicos, a definição de todos os genes que contribuem na variação é mais dificultada e exige mais estudos. Então, aqui são os micro e mini satélites, são regiões repetitivas, né, que têm distribuídas no genoma e a gente pode usar ele como marcador, né, molecular. A clonagem de animais. Então, a clonagem por partição embrionária ela é utilizada desde 1980. A técnica consiste em transferir o núcleo de uma célula doadora a um ovócito anucleado de outro animal. A Dolly, né, que foi o primeiro animal, ele foi obtido dessa técnica, mas depois de 277 tentativas fracassadas. A Polly e suas irmãs levam o gene codificador do fator 9, que é uma proteína de coagulação. Então, aqui como foi feito? Então, se pegou então o núcleo de uma ovelha, né, e o ovócito de outra ovelha, né, anucleada, se fez essa fusão. Então, essa fusão aqui que teve que fazer muitas vezes para dar certo, e aí a partir, né, dessa célula fusionada, né, se obteve um embrião, então, e foi colocado numa ovelha de aluguel e nasceu, né, lembrando que essa ovelha aqui, né, a Dolly era igual, né, era um clone dessa ovelha que doou o núcleo.
A clonagem de animais é aplicada principalmente para bovinos e suínos, porque são animais em que os benefícios justificam o custo do procedimento, né? Tem vários exemplos aí. Essa tecnologia ela tem sido desenvolvida tanto no Brasil como na Argentina. E ambos os países existem empresas privadas especializadas na clonagem e empreendimentos que estão ligados a universidades ou institutos de pesquisa como a Embrapa. De um modo geral, a clonagem é utilizada para animais de elite, doentes ou acidentados, estimando em $20.000 o preço de um bezerro clonado nos Estados Unidos. Então, ainda é um procedimento caro, né? As transgênicas. O primeiro camundongo transgênico nasceu em 1981. Vacas, cabras, coelhos, ovelhas, frangos, porcos e peixes transgênicos, né, a partir de 1988. A polio foi uma ovelha transgênica com gene codificador do fator 9 de coagulação sanguínea. Uma das preocupações existentes se relaciona com o risco de um animal transgênico escapar e a possibilidade de difundir a transgene nas populações. Né? Isso depende, né, das características do animal, mobilidade, capacidade de escapar do cativeiro e de voltar ao estado selvagem. Também a viabilidade juvenil, idade de amadurecimento sexual, fertilidade do macho, fecundidade da fêmea, viabilidade do adulto. A comercialização de animais transgênicos e seus produtos avança muito lentamente pelos altos custos, tempo demandado, processo regulatório e a resistência por parte dos consumidores. Então, esse risco de um animal transgênico aumentar, ele está mais relacionado. Então, ele é muito maior para camundongos e peixes, né, que tem mais mobilidade, uma capacidade reprodutiva maior, do que para outras espécies, como bovinos. Apesar dos riscos, né, os animais transgênicos são aliados e fontes de inúmeras pesquisas referentes ao melhoramento genético e pesquisas para tecnologia. Um exemplo é o Evropig, né, que são suínos com diminuição da excreção de fósforo e nitrogênio nas fezes, né, foi introduzido no seu gene, né, a enzima fitase, que quebra o fósforo, né, e faz o popularmente conhecido como Ecopig ter uma diminuição de 70% na excreção do fósforo nas fezes. Também existem ovelhas transgênicas com menos aminoácidos na dieta para modificar a produção de lã e mudar a textura, né, do fio, deixando mais resistente, diminuindo o encolhimento e facilitando o tingimento. Aqui mostrando então o Evropig, né? Então ele vai produzir, né? Ele tem um gene da enzima fitase, ele vai produzir a enzima fitase e vai excretar, né, menos fósforo nas fezes. Aquicultura. Os principais produtores de peixes e mariscos e crustáceos são Noruega, Chile, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia e países asiáticos. A criação de peixes é uma alternativa para a produção de alimentos, né, em função da pesca desmedida, os estoques de peixes nos mares e oceanos têm diminuído drasticamente. Alguns peixes não exigem nenhuma complementação da ração, como é o caso de carpas e as águas e os invernos canadenses são muito frios, o que dificulta a criação de salmão. Assim, os produtores precisavam de um salmão resistente ao frio e de crescimento rápido. Então, a empresa Aquabalt, ela transferiu para o salmão do Atlântico um cassete de expressão chamada Aquadvantage, com 2 genes de uma proteína anticoagulante e um hormônio de crescimento do salmão do Pacífico. Então esse peixe, né, esse salmão Aquadvantage, ele cresce rapidamente em condições comerciais, consumindo 250% mais comida e alcançando o tamanho equivalente ao salmão convencional em menos tempo. Claro que há riscos, né, a invasão e substituição dos salmões naturais pelos transgênicos ou a introdução de genes de valor adaptativo inicialmente maior que o das populações selvagens, levando a espécie a extinção. Então, isso aqui é a comparação do salmão Aquadvantage com o salmão tradicional. Né, esses riscos eles estão sob controle em função de uma condição triploide dos salmões, né, a Aquadvantage, né, que garante a esterilidade, quase 99% são estéreis, e das condições ambientais desfavoráveis, né, lá no Canadá, onde são produzidos os ovos. Além disso, segundo o protocolo de Cartagena, peixes, né, transgênicos devem ser criados em contenção e não podem ser feitos em jaulas marinhas. Né? Então, eles vão ser criados, né, ser confinados em fazendas dentro do território de maneira a diminuir o risco de... Bom, modelos de estudo para doenças humanas. O primeiro modelo transgene, né, foi obtido em 1988 a se transplantar tecidos do sistema imune extraídos de um feto humano a camundongos geneticamente imunodeficientes.
os animais adquiriram um sistema imune humano. No mesmo ano, obtiveram-se um Oncomouse, um camundongo, com gene para o câncer de mama que permite testar tanto o efeito carcinogênico de algumas substâncias como a ação terapêutica. Então, aqui o Oncomouse. Xenotransplantes. Os suínos são considerados o fornecedor ideal de órgãos para transplante, em função do tamanho e a função desses órgãos serem equivalentes aos dos humanos. Válvulas de suíno substituem válvulas cardíacas depois de eliminar as células animais. A eliminação por nocaute do gene da alfa-1,2,3-galactosiltransferase na superfície celular permite evitar a rejeição de um órgão transplantado. Mas ainda tem um dos maiores riscos, que é a transmissão de um vírus, de uma espécie. Então, os estudos estão avançando em relação ao uso de tecidos de animais para humanos. Animais como bioreatores. Então, as proteínas terapêuticas, as proteínas terapêuticas incluem hormônios, anticorpos, fatores de crescimento e fatores de coagulação. Os genes codificadores de várias delas têm sido transferidos a micro-organismos. Porém, devido à necessidade de modificações pós-traducionais, algumas proteínas só podem ser sintetizadas em células animais cultivadas em bioreatores. Contudo, a quantidade de proteína produzida é muito pequena e os custos operacionais altos. Uma alternativa é a transformação genética de um animal para convertê-lo em um bioreator que expresse a proteína de interesse no leite, no sangue, na urina ou nos ovos. De fato, precisa-se de 2 a 3 vezes menos capital inicial e o custo da proteína recombinante cai entre 5 a 10 vezes. A empresa GTC Bioterapêuticas já produz mais de 60 proteínas terapêuticas diferentes no leite de cabras e vacas. Em relação ao fator 9 humano, por exemplo, suínos transgênicos excretam a proteína no leite em quantidade 250 mil vezes maior do que se consegue em bioreatores microbianos. Basta algumas centenas de animais para suprir as necessidades de toda a população. Nos Países Baixos, a Farming BV obteve vacas produtoras de lactoferrina humana, uma proteína com propriedades antimicrobianas. Na Argentina, a Biocidos possui as vacas pampas, produtoras do hormônio de crescimento, e a Patagônia, produtora de insulina. No Brasil, a Universidade de Ceará mantém um rebanho de cabras transgênicas da raça Canindé que secreta no leite o fator de estimulação de colônias de granulócitos humanos. Bom, o marco conceitual dos 3 R's. O uso de animais em experimentos tem suscitado numerosos debates em função do sofrimento que lhes inflige e da dificuldade de se transpor ao ser humano a informação obtida nessas pesquisas. Estima-se em 115 milhões o número de animais utilizados por ano em pesquisa científica, entre roedores, primatas, gatos e... Em 1959, Russell e Bush estabeleceram um conceito, um marco conceitual conhecido hoje como os 3 R's, do inglês Replacement, Reduction e Refinement, ou substituição, redução e refinamento. Os R's deram início a uma reflexão ética em relação aos animais. Admite-se hoje que nem tudo o que é tecnicamente possível deve ser permitido. Então, esses 3 R's um deles vem de substituição de animais vertebrados conscientes por seres insistentes ou por métodos in vitro, como células em cultivo. Redução do número de animais necessários para as pesquisas, mediante desenhos experimentais mais apurados estatisticamente. E refinar, minimizar ao máximo o desconforto e o sofrimento dos animais. Nem sempre maus tratos decorrem dos procedimentos experimentais, também podem ser genéticos. Por exemplo, um exemplo significativo é da raça bovina Belgian Blue, que apresenta um crescimento muscular extraordinário devido à mutação no gene decodificador da miosina. Mas qual que é o problema, pessoal? Esse animal, o problema vai desde o tamanho do bezerro, que vai ser muito grande, então o parto muitas vezes tem que ser por cesariana, e se não for vai causar sofrimento à vaca, e o animal também, a estrutura óssea dele, ela é feita para aguentar uma carga, uma determinada carga de peso, Então esse animal também pode ter problemas de casco, etc. Então a gente tem que tomar cuidado com essas modificações genéticas. O bem-estar dos animais domésticos é uma responsabilidade do homem, que deve lhes dar qualidade de vida e minimizar o sofrimento. Submetidos a processos seletivos diversos, eles experimentam algumas consequências negativas, como a surdez, que atinge 10% dos dálmatas. Além disso, os cães carregam 300 condições genéticas recessivas, das quais 250 foram descritas também no homem. Então, muitas das raças de cães
elas foram sendo idealizadas, né, com formas características fenotípicas, né, tamanho, né, tipo de pelo, né, e só que várias características, né, não foram acompanhadas aí. Então você tem animais com sequelas diversas aí. Em 2010, estima-se que em 11 bilhões os gastos em produtos de saúde para os pets norte-americanos. Trata-se de vacinas, medicamentos e outros, né, acessórios. O mercado também é próprio para a clonagem de animais de estimação. O desenvolvimento de Night Purse, né, um peixe transgênico que brilha no escuro, custou 2,9 milhões de dólares. Inicialmente desenhado para monitorar a qualidade da água, esse peixe se transformou em um mascote. Existem variedades com fluorescência verde, vermelha e com uma combinação das duas cores a um preço de 17 a 40 dólares no lançamento do Taiwan em 2003. Esses aqui são os peixinhos. Bom, sugestões de leitura. Aqui, né, alguns livros e artigos e sites que vocês podem visitar, né, para reforçar o conhecimento da aula. Eu gostaria de agradecer a atenção e até a nossa próxima aula.